Bem-vindos ao nosso canal, aonde aprendemos uns com os outros. Nosso canal, @aprendendo uns com os outros. E como aprendemos, né, meus irmãos, uns com os outros? Nossa, nosso Pai maravilhoso, a cada dia que a gente vai descobrindo, nosso Pai Criador, Jesus Cristo, nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe, né? Nós vamos assim, tocados, né? Nesse elo de luz, né? Esse elo de luz que tanto nos fortalece, não é, meus irmãos? Depois que conhecemos Jesus, né? Que vivenciamos as suas leis, né? As leis do nosso Pai Criador, vivenciamos o que Jesus deixou de exemplo para nós. Nós nos melhoramos muito, né, meus irmãos? Está faltando, né? Está faltando muito Jesus no coração das pessoas. Por isso, esse canal que vai nos unindo, vai nos fortalecendo, vai expandindo essa aura de amor, de fraternidade, não é? E nós vamos nos juntando a todos os fraternos do universo e a nossa luz brilha, com certeza, e brilhará muito mais quando todos nós nos conscientizarmos, não é? De que somos luzes, não é, meus irmãos? Pois é, meus irmãos, nesse dia festivo, né? Hoje, né, festa do futebol, né? Do Brasil, né? Que vai entrar em campo hoje, né? Às 21h30, né? Jogando contra o Haiti, né? Esperamos que o nosso país ganhe, claro, cada um está torcendo para o seu país, não é mesmo? E que seja de paz, que seja, né, uma festa de paz, não é? Meus irmãos, porque nós precisamos, né, de paz, né? Deus nos sitiou para para trabalharmos, para descansarmos, para nos divertir, mas tudo com responsabilidade. Outro dia eu estava pensando, né? Deve haver, existe sim, claro que mas eu digo de ter a ideia dos times de futebol, né? Entre eles, né? Eu não sei, reuniões, mais detalhes, mais explicações para que as pessoas, né, se conscientizem, né, da alegria, né, de poder levar seus filhos, né, a uma partida de futebol, para se divertirem, não é? Eu fico muito triste quando eu vejo um jogo e torcida só de um time. Faz falta a outra torcida, não é? Mas falta, infelizmente, falta diálogo, falta muita religiosidade no ser humano, né? Para respeitar o outro, não é? Respeitar o direito do outro, né? Em pensar, em lembrar que o nosso Pai Criador, né? A gente faz tanta coisa errada, erra todos os dias, não é, meus irmãos? E o Pai Criador está ali, né? Nos incentivando, né? Nos mostrando o caminho certo, não é? E a gente desvia, depois volta. Mas o tanto que quando nós nos ligamos, né? Como no nosso caso, nós nos ligamos a Jesus, nós fazemos o nosso exame de consciência, então nós nos perdoamos, né? E seguimos a caminho, né? E seguimos a caminho, fazendo o quê? Fazendo o bem. Então, que nossos irmãos se conscientizem, né, da alegria, né, de ser feliz, de podermos praticar qualquer esporte, podermos ter a nossa casa, o nosso carro, o nosso sítio, o que tiver condições de ter ou não ter nada, ter sua casa para morar, pagar seu aluguel, trabalhar, ter o seu trabalho, não é? E ao voltar para casa, voltar tranquilo, né? Sabendo que trabalhou,
receber o seu salário, tem suas contas para pagar, tem que seguir o seu caminho, não é? Que todo mundo, todos se conscientizem desse amor que tem que existir entre nós, do respeito, né? De não termos inveja, de não cobiçarmos nada dos outros, porque o que a centelha divina que os ricos têm, as pessoas de baixa renda também têm. E que tenham assim condições de melhoria, né? De melhorar, de se melhorar, de estudar, de ter um trabalho melhor, não é? Meus irmãos, todos nós temos esse direito. Deus deixou a terra para todos nós, não é? Para a gente progredir, porque um se especializa numa coisa, outro em outra, e no fim todos nós saímos ganhando, não é mesmo? Mas, meus irmãos, já falei muito, né? Comecei falando do futebol e eu achei interessante, né? Porque ele foi patronizado na Inglaterra no século XIX, né? Nós já estamos no 21 e ele é considerado o esporte mais popular do mundo. Então é popular, é do povo. Vamos valorizar o que é nosso, não é mesmo? Na diversão, no trabalho, né? Na família, nos amigos, né? Nos conscientizar que só o bem vale a pena. Meus irmãos, hoje, então, de alegria, eu lembrei da lei da alegria. Não sei se vocês estão lembrados que eu passei as 25 leis bíblicas do sucesso, escritas por William Douglas e Rubens Teixeira. Então, eles explicam como usar a sabedoria da Bíblia para transformar sua carreira e seus negócios. E até vou voltar a falar um pouquinho deles. William Douglas, juiz federal do Rio de Janeiro, não sabemos se ele ainda está, né? Porque esse livro não é tão jovem. E o Rubens Teixeira, que é diretor financeiro e administrativo da Transpectro, analista do Banco Central, professor, escritor e palestrante. Então, aí é o que temos aqui no livro, e esse livro deles foi escrito. Deixa eu ver, meus irmãos. Ele foi escrito em 2012. Então, já tem um tempinho, né? Talvez eles já estão, né, em outros cargos, outras carreiras, né? Mas lançaram esse livro que vendeu muito e que ajuda. É um livro maravilhoso, nos ensina muito. Tanto é que eu passei já para vocês, né? Então, aí também do Rubens Teixeira, formado em engenharia civil, em direito, em ciências militares, tem mestrado em engenharia nuclear, muito esforçado. O Rubens e o William, né, como juiz, né, primeiro colocado em vários concursos, o seu maior sucesso editorial é Como Passar em Provas e Concursos. Talvez ainda tenha até hoje. Em 2012 já tinha vendido 200 mil exemplares. Ele é palestrante requisitado, já falou para mais de 1.300.000 pessoas no Brasil, faz parte do movimento Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes. Olha, menino espetacular. Então, a lei da alegria, meus irmãos, eu vou passar. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Está na Epístola de Paulo aos Filipenses 2,14. Quem gasta seu tempo com queixas e murmurações perde os ganhos e não conhece os efeitos maravilhosos da lei da alegria. A Bíblia chega a mencionar expressamente: regozijai-vos sempre, e também em tudo dai graças. Tessalonicenses 1, 5,16 e Filipenses 4,4. Obviamente, quem dá graças a tudo e sempre se alegra, não pode ser alguém que fica se queixando.
Há pessoas que passam a vida reclamando do que lhes aconteceu, o que faltou, o que não deu certo, quem lhe traiu e assim por diante. São pessoas incapazes de colocar o carimbo de caso encerrado em seu passado, que não conseguem aprender com os erros e derrotas e seguir em frente. Esse é o nosso propósito, né, meus irmãos? Caso encerrado, carimbo de caso, ainda é do tempo do carimbo. Caso encerrado, mas a gente já digita. Caso encerrado em nosso passado e vamos aprender com os nossos erros, com as nossas derrotas e seguir em frente. É como se diz, a vida nos dá um limão, devemos fazer uma limonada. Vejo que a reverenda Helena Alves Silva, da Universidade Metodista, conta sobre Esther, rainha da Pérsia. Há uma história na Bíblia que narra a vida de Esther. Essa moça foi criada por seu tio, depois da morte de seus pais. Fazia parte do povo judeu e vivia a experiência de ter sido tirada de sua terra e viver em terra estrangeira. No reino da Pérsia, a mulher não tinha valor nenhum aos olhos do rei e dos seus súditos. Esther foi levada ao trono para substituir Vasti, antiga rainha, punida com rigor por não atender a um chamado do rei, desobedecendo suas ordens. Apesar de todas as circunstâncias adversas da vida de Esther e de sua família, da realidade em que vivia e dos desafios de estar ao lado de um rei que a escolheu apenas por sua beleza, ela adquiriu papel central nesta história do povo judeu, como heroína e libertadora. Os judeus foram ameaçados de morte e envolvidos numa intriga promovida por Ramã, principal dos príncipes do rei Assuero, que queria vê-los inclinados e prostrados diante dele. Esther interveio junto ao rei e garantiu que a intriga fosse esclarecida. Sua ousadia fez diferença, pois, ao deixar toda a experiência negativa de sua trajetória de lado, ela se colocou como forte e guerreira. O final da história é a vitória comemorada com uma grande festa tradicional ainda hoje entre os judeus, chamada Purim, ou Dia de Sorte. Da história de Esther e de tantas outras mulheres fortes na Bíblia, podemos tirar uma lição. Não adianta ficar reclamando do que fizeram de nós, nem mesmo do que a vida proporcionou ou condicionou a cada uma e a cada um de nós. Importa é saber que no lugar onde estamos podemos fazer diferença. Ou ainda, como dizia Sartre, eu posso não ser responsável pelo que fizeram de mim, mas sou responsável pelo que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Olha, meus irmãos, vou repetir. Eu posso não ser responsável pelo que fizeram de mim, mas sou responsável pelo que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Outra história fantástica é a do José, filho de Jacó, vítima da inveja de seus irmãos. José chega a ser vendido como escravo e é levado ao Egito. Ele vai parar na casa de um homem rico chamado Potifar, onde cresce, trabalha e se torna uma pessoa de confiança. Mas a mulher de Potifar quer ter um caso com ele e quando José a rejeita por lealdade ao chefe, acaba sendo preso injustamente. Não há notícia de que José tenha se queixado desses infortúnios. Na cadeia, ele continua agindo de forma correta e ajuda várias pessoas. Passado um tempo, ele é liberto e se torna o primeiro-ministro do Egito
ao interpretar um sonho do faraó e prever um período de 7 anos de fome e escassez. Sua história está no livro do Gênesis, a partir do capítulo 37, e é um excelente caso de sucesso profissional. Fala-se que quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele quer mudar você. José do Egito foi vítima de várias injustiças e intrigas, mas sempre manteve um comportamento ético de trabalhar bem e ajudar a quem pudesse. A cada capítulo de sua vida, ele ia agregando conhecimento, experiência e deixando registros positivos. Em vez de reclamar, ele agia. Em lugar de lamentar, aprendia. Sua história mudou por causa da bênção de Deus, mas também por sua forma de agir. É dado conforme você merece, não é? Todos sabemos quão irritante é ter que conviver com um profissional reclamão. Evite ser você essa companhia desagradável. E ele encerra com uma frase nada menos de que Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário. Necessário ser feliz, necessário ajudar o próximo, necessário sermos benevolentes, necessário orarmos uns pelos outros, né? E depois o que é possível, não é? Tudo isso é possível. Com Jesus tudo é possível. E de repente você está fazendo o impossível. O impossível aos olhos, né? De muitas pessoas que não sabem o possível, né, meus irmãos? Então nós agradecemos ao nosso Pai Criador por estarmos juntos nessa noite, não é? Por termos visto essa lição, né? Calado no nosso coração, né? E como vamos seguir em frente, né, meus irmãos? Vamos encerrar com a nossa mentalização? Vamos sim, claro. Vamos mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o corpo e a alma e penetrando pelo centro da nossa cabeça e espalhando-se por todo o nosso corpo, revitalizando, reequilibrando e nos fortalecendo para que possamos trabalhar os bons pensamentos de fé, confiança e esperança em dias melhores. Dias melhores, né, meus irmãos? Em todos os aspectos, não é? Porque o bem é infinito, não é mesmo? Entregamos então nossos pensamentos e nossos sentimentos a nosso Pai Criador, né? E aí Ele distribui aonde se fizer necessário. E vamos agradecendo a Deus as bênçãos deste momento, da nossa mentalização, do nosso encontro, não é? E vamos, né? Juntando as nossas alegrias, não é? As alegrias, né? Do bem, não é? Do bem, as alegrias com responsabilidade, né, meus irmãos? E vamos torcer, né? Pelo futebol, né? Agora à noite do nosso país. Se ganharmos, né, vai ser ótimo, né? Tem vários palpites aí que as pessoas já estão, né, dizendo, e vamos torcer, então, que eles façam o melhor, não é? E que tragam alegria para nós, né? Que nós estamos torcendo por eles, não é mesmo? Então, fiquemos na doce paz de Jesus, estamos torcendo por todos os nossos irmãos alegres, os nossos irmãos tristes, os nossos irmãos sofredores, para que eles encontrem o caminho de Jesus, como nós já encontramos, não é? Estamos seguindo e estamos confiantes de que chegará esse dia em que
todos nós faremos brilhar a luz do Evangelho no nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não esqueçamos, meus irmãos, está escrito: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E está a caminho, sim, com certeza. Já estamos a caminho, sim. Fiquemos na doce paz de Jesus e que assim seja. Joinha no nosso canal e até nosso próximo encontro. Com certeza.